Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, a verdade é que a maioria absoluta dos cristãos crê que existe um inferno real, literal, onde existe lagos de fogo e enxofre. Eu não sei se você já viu um lago de fogo e enxofre. Seria talvez o que? Um vulcão ali, né? Um magma ali incandescente, mas crê-se que há um lugar, certo? Obviamente não deve ser aqui no planeta Terra, mas que é um lugar físico onde as pessoas que são más ficam recebendo as torturas, e a maioria absoluta dos cristãos acredita que essa tortura é eterna. Eu já vi vários sermões de pregadores extraordinários, com eloquência tremenda, apresentando o desespero do tormento eterno como uma das razões pelas quais eu e você não devemos pecar e que nós devemos nos apegar a Jesus. E realmente, se você pintar esse quadro, é algo desesperador. Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, em algum momento já se queimou, não é assim? Ou com uma panela quente, água quente, encostou no ferro, encostou no escapamento de uma moto, alguma situação. Talvez até pela incidência muito grande de sol, etc. O fato é que queimar-se não é uma coisa agradável, não é. Meu filho já queimou o dedinho dele no ferro, a minha filhinha já queimou o dedinho dela num brigadeiro que era pelando quente, saindo do fogo, e em ambos saíram bolhas e o desespero, a dor. Eu já encostei sem querer, obviamente, a minha perna no escapamento de uma moto e queimou ali. Não é uma coisa agradável. De vez em quando a gente ouve notícias de pessoas que tiveram 60% do corpo queimado, né, da pele queimada, às vezes 70%, 80%, e a maioria ou muitos não conseguem sobreviver a um ataque tão forte como esse. Agora, imagine que a maioria dos cristãos, isso estou falando de católicos, protestantes, evangélicos, que realmente acreditam em uma teologia bíblica onde a pessoa fica eternamente queimando em uma tortura sem fim, se ela, por alguma razão, durante os seus 80, 90 anos, 70 anos de vida, ela negou Jesus como seu salvador pessoal e não quis Jesus de jeito nenhum, não quis Deus de jeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que isso classifica Deus como um torturador? Ou não é assim mesmo, tem que pagar? O que você pensa? Agora, eu quero lembrar a você que existe uma parcela do cristianismo menor, bem menor, que não acredita no inferno eterno. Você sabia disso? Acredita no aniquilamento. Acredita que o fogo é real, que o indivíduo vai queimar proporcionalmente aos seus pecados, e aí então ele vai se extinguir. Cessa a sua dor, cessa o seu conhecimento e morre então eternamente. A maioria crê em uma coisa, a minoria crê em outra. A grande questão, querido, não é saber se é a maioria ou a minoria, quem é ou quem não é. A gente precisa buscar isso na Bíblia
e saber quem está certo. Deixa eu provocar você um pouquinho. Se eu falar para você que Jesus declara que existem vermes que são imortais. Ora, Jesus Cristo declara que existem vermes imortais. No entanto, a mesma Bíblia diz que só existe um ser que é imortal, que é Deus. Mas como que é isso? Vamos começar a buscar isso na Bíblia, na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 43 e 44. Tem aí a sua Bíblia, você ouvinte da Rádio Novo Tempo, você que tem aí a TV Novo Tempo aberta na sua cidade, assiste dos canais por assinatura, parabólicas, acompanha aí. Marcos 9, 43 e 44. Pode anotar as passagens também. Aqui Jesus dizendo, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha o verso 44. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Imaginem, um lugar onde o fogo nunca se apaga e onde o verme nunca morre. Esse seria o lugar do inferno, né? E a gente tem isso arraigado desde Dante Alighieri, que faz então, através da sua obra-prima, essa visão do inferno, né? Onde os demônios estão ali com um tridente, espetando e cutucando as pessoas que foram para o inferno, eternamente sofrendo, e os demônios parece que se divertem no inferno, promovendo ainda mais sofrimento, mas essa é uma visão medieval, que está arraigada dentro da mente de muitas pessoas, mas que nós precisamos descobrir se existe base bíblica ou não. A gente começa com um verso forte, onde Deus fala de um fogo que nunca se apaga, de vermes que nunca morrem, sejam esses vermes literais ou figurando seres humanos, está dizendo que lá existirão pessoas que nunca morrerão, ou vermes que nunca morrerão, num fogo que nunca se apaga, e é Jesus Cristo quem diz isso. Existem outros versos que também falam a respeito do fogo eterno, vários versos. Agora, eu quero colocar um outro verso para você, para contrapor e para complicar ainda mais a situação. Abra sua Bíblia em Judas, é o último livro antes do Apocalipse. Então tem Apocalipse, é o livro que antecede o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, o livro de Judas. Judas 7, né? Porque só tem um capítulo, ou você preferir Judas 1, 7, ou Judas 7, que diz assim, olha só. Assim também Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, você que é cristão, que conhece um pouco de Bíblia, já sabe o que eu vou dizer. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, mas elas não estão queimando até hoje. Como que a Bíblia então fala a respeito de um fogo eterno, falando a respeito de Sodoma e Gomorra, sendo que nós sabemos que a Sodoma e Gomorra não está queimando, não estão queimando até hoje. Parece um contrassenso. Jesus fala de um lugar de um fogo que está sempre queimando, de vermes que não morrem. No entanto, nós vemos aqui falando a respeito de Sodoma e Gomorra, falando de um fogo que foi destruído, que é o fogo eterno. Ora, você não está conseguindo perceber de maneira aí mais evidente que existe alguma coisa estranha? Bom, a gente precisa entender bem o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Eu já vou dizer para você naquilo que eu creio. Eu não sou dono da verdade, eu sou um ser humano pecador como você, eu não sou nem de perto um teólogo, eu sou um pastor que gosto de estudar a Bíblia, de entender a palavra do Senhor. Não sou um especialista em hebraico, em grego, mas existem alguns conceitos que eles
são bem claros e evidentes e lógicos. Bom, eu posso crer num fogo eterno, que é o inferno, que vai queimar as pessoas eternamente, ou eu posso acreditar que existe um fogo com consequências eternas. Consequências eternas. Eu preciso escolher no que eu vou crer. Parece que num primeiro momento a Bíblia dá vazão a esses dois conceitos e a gente fica um pouco dividido, mas eu quero partilhar outros versos da Bíblia que podem clarificar esse assunto para você, como por exemplo Mateus 25, 41. Olha só que interessante, Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também, Jesus falando, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Duas coisas, Jesus fala mais uma vez essa expressão, fogo eterno, e fala que esse fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, esse fogo eterno não foi preparado para você. Agora, eu preciso lembrar, é um fogo eterno porque ele fica queimando eternamente, ou ele é um fogo eterno porque ele tem é um fogo que traz consequências eternas? Bom, vamos pensar nessa possibilidade aqui, de que é um lugar onde a pessoa, quando morre, não aceitou Jesus, ela foi má, ela foi um estuprador de crianças, ela foi um assassino, um bandido, um indivíduo torturador. Imagine a pior pessoa. Ela vai, então, depois que morre, para o inferno, e ela, a partir de agora, fica queimando e sendo destruída por toda a eternidade. Você acha isso justo? Você acha que a pior pessoa que já existiu nesse mundo, seja ela quem for, ela fez muitas atrocidades, matou centenas de milhares de pessoas, talvez aí um ditador, pense em quem você quiser. Você acha justo que essa pessoa, embora tenha feito muito mal, que ela passe a eternidade sendo torturada? Veja, seria como se eu e você fizéssemos o seguinte: tem um pedófilo, um estuprador, matador, um serial killer, seja o que for. Aí a gente queima ele na chapa, aí quando a gente vê que ele vai perder a consciência, a gente tira ele, leva para o hospital, cuida das feridas dele, recupera ele. Quando ele está bom, a gente torna ele na chapa e deixa ele queimar. Quando a gente vê que ele não vai aguentar mais, a gente tira e cura ele, e fica lá 3, 4, 5 meses, não importa, até recuperar. Depois a gente queima ele de novo. Aí a gente tira. O que você acha disso? E o que você acha de um Deus que promove um espaço em algum lugar do universo, onde aquele indivíduo que se perdeu, não esqueça, Jesus morreu por ele, não esqueça, ele é filho de Deus, não esqueça, foi Deus que trouxe ele à vida, não esqueça, Deus amou o mundo, ou seja, amou todos os pecadores. Aquele que Deus amou profundamente disse não a Jesus, e agora ele pega e diz assim: você não me aceitou, então está aqui, lago de fogo, de enxofre, e agora por causa dos teus 80 anos de erro, você vai queimar e ser torturado eternamente, não vai ter fim. Você acha que esse quadro harmoniza com um Deus que se declara amor? Você não acha que isso é um ataque frontal do diabo querendo acusar Deus de uma coisa que ele não é, que é um torturador? Eu tenho vários embates com ateus, com agnósticos, e um dos argumentos que eles usam contra o cristianismo é isso. Esse Deus de vocês é um Deus malévolo, um Deus vil, torturador, que tem prazer no sofrimento, que vai promover a dor de milhões, talvez bilhões de pessoas. Imagine você passando a eternidade no céu e o teu filho que se perdeu,
eternamente queimando. Você acha que é isso que o cristianismo ensina para você? Querido, não importa que 99% do cristianismo creia nisso. O seu compromisso é com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eu quero mostrar para você uma coisa, Mateus 10, 28. Veja o que diz aqui. Olha só que coisa interessante, Mateus 10, 28. Mateus 10, verso 28. É o mesmo Jesus falando. Olha só o que diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O que é perecer? Perecer é morrer, é a cessação da vida. Como que o indivíduo vai perecer no inferno eterno? É porque é isso que vai acontecer. No inferno, querido, seja esse lugar qual for, quando acontecer isso, o indivíduo ele vai queimar. Esse fogo é bíblico, é literal. Agora, ele vai consumir. Aliás, não é isso que o livro de Hebreus diz, que Deus ele é fogo o quê? Consumidor, consome. Então, veja aqui, marque bem esse texto, Mateus 10, 28, temei antes aquele que pode fazer perecer onde? No inferno, tanto alma quanto corpo. É Deus quem faz perecer. Então, quando a Bíblia fala a respeito do fogo eterno, o que é o fogo? Ele simboliza a destruição. Então, é a destruição eterna, é a morte eterna do indivíduo, é a cessação absoluta da vida. O indivíduo vai pagar pelos seus pecados? Vai. Quem estiver no céu, Jesus pagou os seus pecados. Se você não for para o céu, você vai pagar os seus pecados. Agora, vai ser proporcional. Existem pessoas, talvez, que sejam como palha nesse fogo. Existem pessoas que, talvez, por justiça, vão queimar mais, mas chegará um momento onde ele será aniquilado, certo? E não eternamente sendo torturado. Você não consegue, eu não consigo e ninguém consegue harmonizar o caráter de um Deus santo, justo, misericordioso, íntegro, amoroso, onibenevolente, com um inferno eterno. Não é possível que você acredite numa coisa dessa. E tem mais textos aqui para você. Veja, por exemplo, Romanos 6, 23. Tem aí a sua Bíblia, a gente está indo bastante, muitos versos, para tentar clarificar isso para você. Romanos, no capítulo 6, deixa eu ir para Romanos aqui, Romanos 6, verso 23, que diz assim, é um texto clássico esse, diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? Fala para mim, você que leu agora aí. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é o castigo eterno, não é a tortura eterna. O que Jesus Cristo falou lá para Adão e Eva no Éden? Olha, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês serão torturados eternamente. É isso? No dia em que vocês comerem, certamente morrerão. O salário do pecado é a morte. Aí alguns dizem assim, não, pastor, mas é que é o seguinte, a gente faz divisão de corpo, esse morre, e a alma, é a alma que fica sofrendo. Querido, o que Ezequiel diz? Ezequiel diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Aí a gente precisa voltar para o conceito do que é vida. O que é vida? É o pó da terra, mais o fôlego de Deus. Lá em Gênesis, isso é elementar. Pó da terra, mais Nefesh Shayah, fôlego de vida. E o que é Nefesh Shayah? Alma vivente. Você é uma alma vivente, ou seja, não é que você tem uma alma, você é uma alma. Então, quando você morre, morre de verdade. Agora, eu e você precisamos lembrar que Deus fará perecer no inferno aqueles que, porventura, escolheram não o pecado, porque no céu vai ter pecador também, mas o indivíduo que está no céu, ele foi pecador, mas ele se arrependeu e permitiu que o sangue de Cristo lavasse. O indivíduo que está no inferno, ele também é pecador, mas ele não permitiu a redenção de Cristo na sua vida.
Então ninguém vai para o inferno porque é um pecador. Vai para o inferno porque não se arrependeu, porque não confessou, porque não abandonou o seu pecado, o seu erro. Por isso o indivíduo vai para o inferno. E lá Deus o fará perecer por toda a eternidade. O salário do pecado é o quê? É a morte, não é o castigo eterno. Então veja, se eu leio de maneira superficial esses 7, 8 textos que existem na Bíblia falando de fogo eterno, a gente pensa que realmente existe um inferno eterno, fogo queimando eternamente e as pessoas sofrendo. Mas não, querido, isso embora seja literal, seja real, não será eterno. Vamos lá, tem mais um texto aqui que é muito conhecido de você, muito conhecido. Eu queria que você prestasse atenção nele. João 3, verso 16. João 3,16. Só lembrando esse verso aqui, que eu acho que vale muito a pena. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus é que você não pereça, que você não morra. Esse é o objetivo de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Vai no dicionário, pereça está lá, morte, morte repentina, cessação da vida. É para perecer. Deus não quer que você pereça. Não está dizendo assim, porque para que todo aquele que nele crê não seja castigado eternamente. Não é isso que o texto diz. Para pensar, eu sei que existe muita gente me assistindo que gosta do Está Escrito, que gosta da Novo Tempo, mas que está em um conflito dizendo assim, pastor Ivan, eu gosto do senhor, mas eu não concordo, não consigo concordar. Sabe por que você não consegue concordar? Eu vou dizer para você, porque a vida inteira você ouviu falar de um fogo eterno. A vida inteira. Você já viu pregações, pastores que você gosta, padre que você ama, gente boa, pessoas boníssimas que ensinaram isso para você. Agora, com todo respeito a todos esses líderes, todos esses gurus espirituais, querido, o teu foco precisa ser a Bíblia e não nenhum líder de igreja. Veja a Bíblia. E eu queria que você fizesse um exame de consciência. Preste atenção na lógica. Não há possibilidade de você harmonizar Deus com o inferno eterno. Você acha que o céu vai ser céu para mim, se eu me salvar e o meu filho se perder, e durante toda a eternidade eu gozando as delícias e maravilhas de um universo perfeito, mas eu sei que o meu filho está queimando eternamente? O que Deus vai fazer? Vai promover uma amnésia na minha mente? E aí eu não vou ter sensibilidade? E eu não posso ter sensibilidade com o sofrimento dos outros, mesmo que eu não saiba que aquele seja o meu filho? Ou eles vão ficar queimando eternamente e Deus vai ocultar isso de nós? Nós sabemos isso hoje, na eternidade a gente não vai saber. Mesmo assim, Deus seria um tremendo torturador, mau caráter. Não seria o Deus que eu adoro, nem o Deus que você adora. Você realmente consegue imaginar Deus torturando seus filhos, simplesmente por causa de seus erros, numa vida? A pessoa, imagine, a pessoa não pediu para nascer no mundo de pecado, é um filho de Deus, ele errou muitas vezes, mas ele também acertou, ele também fez coisas boas, havia um conflito dentro dele, como existe dentro de você e dentro de mim, mas dentro da avaliação da justiça divina, ele não deve ir para o céu. Então agora ele vai para onde? Ele vai eternamente queimar para todos sempre, pelos séculos dos séculos, sem fim, junto com os demônios. Querido, desculpe, eu não consigo interpretar esses versos dessa maneira. Não dá, não dá. A Bíblia fala de fogo eterno, fala. O que é fogo? Destruição. Destruição eterna, uma destruição eterna, aniquilamento. O salário do pecado é a morte. É Deus quem faz perecer lá no inferno a pessoa. Então, meu querido amigo em Cristo Jesus, eu sei que esse sermão não esgota o assunto, longe disso, longe disso.
Mas eu gostaria que você começasse a estudar esse assunto, refletir sobre ele, use a sua razão, use a lógica. Você não pode desenvolver uma teologia do medo, onde a pessoa segue a Jesus por medo de um fogo destruidor que nunca vai terminar de consumir você. Um indivíduo em plena consciência. Ou você acha que vai queimar assim? Está queimando tudo, menos o olho. Está queimando tudo, menos o braço. As partes íntimas não estão queimando. Meu amigo, você vai ser uma bola de fogo por toda a eternidade. Você acha que esse é o plano da redenção? Esse é o plano de Deus para destruir o pecado? Não, o pecado não se destrói. Sempre vai existir um ponto no universo onde nós vamos estar relembrando a maldição do pecado. O pecado nunca terá fim. A gente nunca vai poder esquecer isso. Ah, querido, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, busque a palavra do Senhor. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Preste atenção. Alguns ainda acham horrendo Deus mandar, mesmo que por 5 minutos, essa pessoa para queimar. Eu vou dizer a você por que não. Pense numa coisa, o teu filho, você está distraído quando você vê teu filho está pisoteando um formigueiro. Ele está seguro, está de tênis, está tudo certo, mas ele está pisoteando umas formigas no caminho delas, ali um pedaço do formigueiro, matou várias formigas, aí o que você faz? Você olha para o teu filho e fala assim, filhinho, as formiguinhas estão fazendo o trabalho delas, são criaturinhas de Jesus, você aproveita aquela situação para educar o teu filho. É isso que você faz. Eu faria isso, você faria isso. Então, assim, não é bom, né, matar formiguinhas. Deixa a formiguinha viver, não está fazendo mal para ninguém. Agora, matar formigas não é uma coisa boa, né? Por isso a gente educa. Mas vamos imaginar diferente. Eu vou pegar pesado agora. Imagine que você encontre o seu filho no quintal da sua casa esquartejando gatos. É mais pesado isso, não é? Esquartejando gatos. Gato vivo arranca. Imagine, é pesado isso ou não é pesado? É pesado. Agora vamos imaginar uma situação ainda pior. Você chega em um local e você vê um indivíduo esquartejando bebês, crianças, de 1 ano e meio para baixo, esquartejando. Você percebeu o que eu fiz aqui? Morte, morte, morte. Porque o último exemplo que eu dei, ele é tão pavoroso. Se os 3 envolveram mortes, por que esse chocou tanto você? Por uma única razão. Quando eu cometo um erro, o peso desse erro se dá contra quem eu cometo. Eu matei a formiga, eu matei gato, eu matei bebês. Bebês é muito superior ao crime, muitas vezes superior, infinitamente superior. Por quê? Porque é vida humana. Quando eu e você pecamos, nós nos rebelamos contra o ser mais puro do universo, aquele que tem todo o poder, aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória. Por isso o pecado é tão ofensivo, porque você nega o teu Criador, porque você rejeita o teu Salvador, porque você exclui o único ser que te concede vida, porque a gente não tem vida na gente mesmo. É por isso que existe a necessidade da consequência da morte que nós promovemos de Deus na nossa vida e no nosso coração. Por isso é tão ofensivo, por isso é tão grave, porque se uma criancinha de 1 ano é inocente, Deus é muitas vezes mais puro que esse bebê, muitas vezes mais inocente no sentido de pureza do que esse bebê. E nós fazemos coisas ruins o tempo inteiro. É por isso que nós pecamos em primeira e em última instância contra o nosso Deus. Por isso a importância desse lago de fogo e de enxofre. Agora, você se lembra o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:4? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Sabe qual é o nome disso? Aniquilamento.
Deus vai fazer cessar a dor e o sofrimento nos santos e também nos perdidos. É isso que vai acontecer. A dor acaba para todos. O fogo, biblicamente, é literal, ele é real. Cada um irá pagar proporcionalmente aos seus pecados. Jesus queria pagar para você e por mim. Mas se eu negar, eu serei responsável e pagarei pelos meus pecados, todos, cada um deles. Uns pagarão mais, outros pagarão menos, mas todos pagarão, todos. Agora, quando eu e você olhamos para a cruz, quando eu e você olhamos para Jesus, a gente se pergunta, por que passar pelo inferno? Por quê? Se Jesus Cristo já morreu a segunda morte, a morte eterna, Ele assumiu todos os pecados de todos os seres humanos e Ele não foi para o lago de fogo e de enxofre sofrer, Ele foi para a morte, porque o salário do pecado é a morte, Ele recebe os meus pecados e por isso morreu. Se Jesus Cristo faz e fez tanto por mim e por você, por que não aceitar esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de justiça que te ama e quer que as verdades bíblicas sejam claras na sua mente e na minha também. A Nayeli irá continuar o sermão cantando. Enquanto ela cantar, reflita sobre o caráter santo de um Deus que jamais, jamais torturaria por toda a eternidade, nem mesmo um demônio. Pense nisso a partir do amor que será cantado agora. Alguém maior que eu, sua glória rejeitou. Alguém que muito amou, humilde se entregou. Amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim. E veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação, por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz que o Mestre carregou, os cravos tão cruéis, escárnio suportou. O sangue do amor, perdão me concedeu, e livre do pecado agora sou. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação, por isso lhe entreguei meu coração. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida
Querido, eu não sei quem você é, onde você mora, o que você tem passado, o que você tem sentido e o que você tem vivido. Você é livre para discordar daquilo que eu disse, das minhas explicações. Eu imagino que talvez, se você estivesse aqui, você pudesse argumentar comigo, apresentar outros textos. Provavelmente eu conheça esses textos que você mencionou. É impossível a gente esgotar um tema tão complexo como esse em um programa. Mas sabe, eu acho que mais importante do que esgotar esse tema, eu e você estudarmos mais ele. Você sabe que nem de perto eu passo como dono da verdade, longe disso, mas muito longe disso. Tenho minhas falhas, minhas debilidades, minhas fraquezas, minhas fragilidades. Mas de uma coisa eu digo para você com a maior sinceridade do meu coração. Em primeiro lugar, eu não quero magoar você nem chatear você. Em segundo lugar, até onde o meu conhecimento bíblico me leva, até onde eu conheço o caráter de Deus, eu não consigo interpretar textos falando a respeito de fogo eterno como algo literal. Eu entendo de maneira muito evidente de que o fogo é para destruir e é eterno porque é uma destruição para sempre, para sempre. Você tem chance de salvação e de arrependimento aqui nessa vida. Você tem uma vida, uma vida. Nessa vida você vai escolher todos os dias se você vai optar pela vitória de Jesus ou pela derrota de Adão. Você tem que definir isso no seu coração. Nós vamos orar agora, querido. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu amor e que o Senhor se revele a nós para que possamos saber exatamente o que vai acontecer conosco. Que a Tua palavra seja sempre clara e objetiva. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.